Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Bom Dia Vida chegando, trazendo para você, para mim, para nós uma palavra de fé, uma palavra de esperança ao seu, ao meu, ao nosso coração. Deus é maravilhoso. Nunca se esqueça disso. Deus é bom demais da conta. Em todo tempo Deus é bom, e a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e além de ser renovadas, são a causa de nós não sermos destruídos, de nós não sermos consumidos. Amém? Quero, antes de começar a ministrar o Bom Dia Vida, pedir que você compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, e você pregue junto comigo o Evangelho, que você espalhe as boas novas juntamente comigo. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 16. A Bíblia diz: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João está tendo uma visão, está recebendo a revelação do Apocalipse. E quando ele vê que ele está vindo, ele vê que no seu manto e na sua coxa tem um nome escrito, e o nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós conhecemos Jesus Cristo ressurreto como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu explicar alguma coisa para você. Nós precisamos entender algo que é muito profundo, amado, e a gente pode aí então perceber o que somos e aonde estamos, qual é o nosso posicionamento. A salvação nunca foi a porta de saída, a salvação sempre foi a porta de entrada. Às vezes as pessoas acham que a salvação é o final de tudo, amado. A salvação é o começo. Jesus falou: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, ele encontrará pastagem. Jesus é a porta que no Gólgota, na cruz do Calvário, foi aberto para que nós pudéssemos passar por ela, para que nós pudéssemos entrar por ela. Todo aquele que crê, todo aquele que recebe é salvo, salvação. Mas não termina aí. Existe o reino, e o reino tem um rei, e esse rei vai ser Rei de Reis e Rei de Senhores. Ele não vai ser Rei de salvos. Ele é Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Isso quer dizer o que, pastor? Quer dizer que aqueles que estarão com Cristo serão reis e senhores no reino de Deus. Mas tem muitas pessoas que só serão salvas, que já é muita coisa. Salvo da condenação eterna, salvo da segunda morte, salvo do inferno. Mas Deus não chamou você e a mim só para isso. Nós precisamos entender algumas coisas. Mateus 18:11, a Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. E o que se perdeu? Nós falamos, o homem se perdeu, a raça humana se perdeu no Éden. Mas não foi só isso. O que se perdeu ali foi o plano original de Deus. E qual era o plano original de Deus? Gênesis 1:26 diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem para que ele dominasse sobre todas as coisas que estavam sobre a terra. Esse é o plano original de Deus. O homem governaria, dominaria as coisas que estavam sobre a terra, não outros homens, não outras pessoas. E aí vêm os espertalhões e querem dominar pessoas. Quando você pega o Salmo 8, verso 4 e 6, a Bíblia diz: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite? Pois pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés.
Pastor, então ele está dizendo que o homem então tem domínio sobre outro homem, porque o homem também é obra das mãos de Deus. Não. Quando Deus criou as árvores, Deus disse para a terra: terra, produza árvores. Quando Deus criou os peixes, falou: mar, produza os peixes. Mas quando Deus cria um homem, ele fala: façamos. Ele tira o homem do interior dele, ele tira o homem do coração dele. É por isso que quando você arranca uma árvore da terra, se ela não estiver plantada, ela morre. É por isso que quando você arranca um peixe do mar, se ele não voltar para a água, ele morre. E é por isso que o homem que está afastado de Deus, ele morre. Porque quando você arranca a árvore da terra, você arranca ela da sua origem. Quando você arranca o peixe do mar, você arranca o peixe da sua origem. Quando você arranca o homem de Deus, quando o homem pelo pecado se afasta de Deus, ele está afastado da sua origem. É por isso que quando Deus cura o cego e fala assim: o que vês? Ele fala: eu vejo os homens como árvores. Jesus fala: não, tá bom, porque vendo os homens como pessoas, como coisas, você vai querer dominar sobre elas. E nós não estamos aqui para dominar pessoas. Pessoas nós estamos aqui para conduzir. Nós conduzimos pessoas ao caminho, nós conduzimos as pessoas à direção certa, à direção correta. Não dominamos sobre ela. E quando você conduz, você não obriga ninguém a ir por aqui ou ir por ali. Você apenas conduz. Agora veja bem, o plano original de Deus sempre foi domínio. E para isso, amado, é preciso despender força. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, não a salvação, mas o reino de Deus. Quando você passa pela porta da salvação, você entra no reino. E aí no reino você tem que tomar a força. É luta, é guerra, é peleja, é disposição, é transformação de vida. Olha, o que é mais fácil? Viver na graça ou na lei? Qual que era mais fácil? É claro, você vai dizer na graça. Só que a graça, amado, não é um salvo-conduto para você e eu vivermos pecando porque estamos na graça. Não, a graça é para arrancar você do pecado e arrancar a mim do pecado. Agora é muito mais difícil viver na graça do que na lei, quer ver? A Bíblia diz assim, diz que aquele homem que cometia adultério, se ele fosse pego no adultério, ele devia ser apedrejado. Se ele fosse pego no ato. Então, se você adulterasse e não fosse pego no ato, não tinha nada demais, você não era apedrejado, você não morria. Mas a graça diz que aquele que olhar para uma mulher e desejar ela, ora, aquela mulher não é sua, você já deseja, você já comete pecado. A graça não veio depois da lei, a graça existia antes da lei, porque a Bíblia diz, amado, lá no livro de Êxodo, capítulo 6, que Deus vai arrancar do Egito Israel. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Olha, o que Israel tinha que fazer para ser livre? Nada. Deus disse que ia tirar eles de lá. Deus ia fazer esse favor, e Deus fez. Olha, quando você pega para ler isso, você vai ver que povo rebelde, que povo murmurador, que povo reclamador. Mas Deus arrancou eles do Egito. Então a graça, ela veio antes da lei. E por que tem a lei? A lei tem para que você e eu possamos cumprir. Não que vamos ser salvos por ela, mas a lei veio para nos mostrar a direção. Por que Deus escreveu não matarás? Porque Caim matou Abel. Sabe, nós lá no Éden saímos da graça. O que o homem fez? Nada. Deus criou o homem, coroou o homem com honra e glória. Deus chamou o homem para participar da criação, porque foi Adão que deu o nome a todas as coisas. Então Deus coloca o homem ali como seu escudeiro, ele dá ao homem a autoridade para ele criar as coisas, dá um nome às coisas. Ele dá um nome às coisas que Deus criou. Participa da criação. O propósito de Deus, amado, é senhoria, para que eu e você também governe. Que tenhamos autoridade e que venhamos dominar sobre as coisas.
Só que nós vivemos como salvos, mas não dominadores. É por isso que o diabo domina a vida de muito crente. É por isso que o diabo domina muitas cidades. Em muitas cidades as igrejas estão crescendo. Elas crescem de salvos, mas elas não dominam aquela região. Porque Deus não chamou só para salvação. Salvação é a porta, mas as igrejas têm que dominar as regiões. É por isso que no Rio de Janeiro impera o que impera, porque as igrejas do Rio de Janeiro, eu me incluo nela, nós não tomamos posse e não tomamos a autoridade que foi dada a nós nas regiões celestiais. Crescemos em membresia, em salvos que vão aceitando a Jesus e vão entrando pela porta. Mas nós temos que ensinar a eles que é preciso governar, que é preciso ser senhor, porque somos senhores. Sim, existe um Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo, e nós estamos abaixo dele, e somos levantados como senhores nas regiões que nós estamos colocados e plantados por ele. A igreja do Rio de Janeiro precisa se levantar e tomar posse do seu senhorio no Rio de Janeiro e destronar o principado da violência, o principado da corrupção que se instalou nesse estado, a desordem moral total que está envolvendo todo o estado do Rio de Janeiro. Mas isso é culpa da omissão da igreja, que não tem se posicionado como deveria se posicionar, como o Senhor que é, com a autoridade que tem de Cristo. Porque nós estamos aqui para lutar por uma denominação. Não estamos aqui para estar divididos uns contra os outros, porque é essa a estratégia do inimigo, dividir, nos jogamos um contra os outros, porque não concordamos com isso ou não concordamos com aquilo, porque um levanta a mão, dá glória a Deus, porque o outro não levanta a mão, não dá glória a Deus, sabe? Porque um bate palma, o outro não bate palma, porque um é mais agitado, o outro não é, porque um crê nos dons, o outro já não é tão assim. E vamos deixando essas divisões nos separar, quando na verdade teremos que ser unidos pelaquilo que é maior, Cristo na cruz do Calvário, abrindo a porta da salvação e nos chamando para ser dominadores, governantes com Ele. E aí, se nos posicionarmos, porque se nós nos posicionarmos, amado, nós temos histórias e relatos do passado, que quando a igreja se posicionou nas suas regiões onde estavam, houve transformação, não só de vidas, houve salvação, não só de vidas, mas de cidades foram transformadas, aleluia, mortandade diminuiu, criminalidade diminuiu, abuso diminuiu, corrupção diminuiu, quando a igreja se posiciona com a autoridade que ela tem. Jesus disse que o que a igreja ligasse na terra, ligado no céu. Disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, não é contra a denominação. Contra a denominação, as portas do inferno têm prevalecido, sim, muitas vezes. Mas quando a verdadeira igreja do Senhor se une, e a verdadeira igreja está na fonte, está na Assembleia, está na Batista, está na Presbiteriana, está na Deus de Amor. Sabe, a verdadeira igreja está espalhada pelas denominações, que são as tribos de Israel, que são as tribos de Deus. E quando as tribos se unem, aleluia, elas são o povo de Deus. Quando elas se unem, elas se tornam o povo cheio da autoridade de Deus, no lugar que foi implantado pelo Senhor. Quando elas estão divididas, elas são reinos, reino do norte, reino do sul, e aí não tem autoridade contra o reino das trevas. Mas quando há unidade, quando elas estão unidas em Cristo Jesus, num só propósito, em governar, para que Cristo apareça, não apareça o nome de um ou de outro líder, não, ele não vai governar as pessoas, ele não vai dominar pessoas, não é isso que Deus quer. Mas quando ela se une à igreja, para colocar ele, o cabeça, acima de todas as coisas, porque ele é a honra, porque ele é a glória, porque ele é o louvor, porque ele é a adoração. Quando nós entendemos isso, aleluia, nos posicionamos assim, glória a Deus, para orar, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor dessa maneira. Glória a Deus, oh, aleluia. Nós entendemos, nós compreendemos e estamos assumindo o domínio dado a nós e voltando ao plano original. Sim, salvação é importantíssima, porque sem ela não poderíamos voltar ao plano original. Então, meu amado, minha amada, jogue as suas divisões por terra, jogue os seus achismos por terra.
As diferenças têm que cair. O coração tem que estar limpo, as mãos lavadas, para que possamos dar as mãos uns aos outros, ao presbiteriano, ao assembleano, ao batista. Glória a Deus. Porque as diferenças que nos separam são pequenas comparadas ao propósito que nos une como povo de Deus. Ah, meu amado, que você entenda isso. Que você entenda que o Senhor nos chamou para ser senhores na região que estamos. Que nós possamos inclinar nosso coração para buscar a face do Senhor, para orar a Deus. Eu quero louvar o nome do Senhor nessa manhã. Eu quero glorificar o nome do Senhor nessa manhã contigo e orar junto contigo, para que haja um despertamento na noiva do Cordeiro, na igreja que somos nós, e nós possamos assumir o nosso posicionamento na cidade onde estamos. Pai, nós louvamos o seu nome e bendizemos ao Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque tu és Senhor, obrigado porque tu és Deus, obrigado porque tu és poderoso. Eu quero louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, o teu santo e poderoso nome. E pedir a Deus que o Senhor venha derramar graça, glória, unção, poder sobre nós. Nós oramos a Deus em teu nome. Nós clamamos, Senhor, em teu nome, para que haja um despertamento da igreja, para que haja um envolvimento com a igreja, para que haja, aleluia, Senhor, um posicionamento da tua noiva, para tomarmos o senhorio da cidade que estamos, para assumirmos a autoridade que nos deste verdadeiramente, não como denominações, mas como povo de Deus, povo unido, povo que anda num propósito, que é exaltar o teu santo e poderoso nome. Não é exaltar o nome de mais ninguém, não é exaltar o nome de um homem, de um líder de uma denominação, mas exaltar o nome poderoso de Cristo Jesus sobre todas as coisas, independente de quem esteja na frente. Mas é o teu nome, Jesus, que tem que ser exaltado, porque tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós estamos debaixo da sua ordenança, da sua direção. Sim, existem homens que o Senhor levantou na terra, sim, mas não é o nome deles que tem que ser glorificado, porque eles são tão servos como nós somos servos. É o nome do Senhor que deve ser exaltado, e é ao Senhor que devemos dar o trono da cidade que nós estamos, o senhorio da cidade que nós estamos, pois tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim nós te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, meu amado, minha amada. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente.